Olá, pessoal. Olha eu aqui de novo. Sexto dia. Estamos quase chegando na metade do nosso tempo, hein? Sexto dia. Estão firmes aí no jejum? Não estão caindo em tentação? Estão conseguindo ter tempo de oração, de leitura bíblica, de ouvir os vídeos? Se não ouvir o vídeo, pelo menos de ter o seu tempo em Deus e como colocar isso na prática e como orar, né? Estarmos orando junto pelos nossos motivos de oração. Isso tudo é muito importante, certo? Estamos nos consagrando junto, estamos ouvindo o Senhor junto, que o Senhor nos torne mais sensíveis à voz dele, ok? Não vou enviar mais receita gostosa no nosso grupo, porque, gente, enviei, né, a receitinha lá de como fazer um café gostoso. E aí eu coloquei a minha tentação, expus para todo mundo e tentei todo mundo. Me perdoem, tá bom? Vamos voltar. Daniel 2. Agora vamos para a parte final, certo? Vamos terminar o capítulo 2, começando pelo 19 e indo até o 49. Vamos lá? Então o segredo foi revelado a Daniel numa visão de noite. Então Daniel louvou a Deus do céu. Primeiro, louvou a Deus do céu. Primeira coisa que Daniel fez quando a revelação apareceu, louvou ao Senhor. E olha que interessante. Essa passagem significa, gente, que o mesmo sonho que foi dado a Nabucodonosor agora foi dado a Daniel. E sem dúvida, nessa mesma noite. E aí, no versículo 20, e Daniel falou e disse: Bendito seja o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e a força. Então é interessante que nessas passagens seguintes, gente, é dado que o relato do governo e o controle total e absoluto do Senhor por toda a criação. É demais isso. E que a sabedoria e a força não era de Daniel, era do Senhor. 21. E ele é o que muda as estações. Ele quem, gente? O Senhor. E ele o que muda as estações e os tempos, remove os reis, estabelece os reis, dá sabedoria aos sábios e a ciência aos entendidos. Então, que a gente possa de fato entender que aqui está se referindo ao quê? Ao império, aos impérios sucessivos, né? Como permitidos pelo Senhor e vistos por Daniel naquela visão da noite. 22. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e a luz mora com ele. Aqui Deus não é apenas, gente, Deus de natureza, da providência e do homem, mas também da revelação. Ele pode tomar conhecido ao homem o que de outra maneira o homem nunca saberia. Ele é a própria fonte de toda a iluminação, como está escrito em 1 Timóteo 6,16. Ele é a fonte de toda a iluminação. Quem é? O nosso Deus. 23. A ti, ó Deus de meus pais, te agradeço e te louvo, porque me deste sabedoria e força, e agora me fizeste saber o que te pedimos, pois nos revelastes este assunto ao rei. Então aqui Daniel especifica as suas razões para o louvor e as ações de graça. Ele dirige a Deus como o Deus dos seus pais. Ele apela ao Deus o que da aliança que foi feita ali com Israel, né? Com a vida conduzida dos seus pais através do deserto. Então ele traz à memória isso nesse momento, gente. Olha que importante, né? E aí agora a gente vai o quê? Nesses próximos versículos agora a partir do 24, Daniel, ele vai o que? Perante Nabucodonosor e glorifica a Deus e diz o sonho ao rei. Vamos ver? 24. Vamos lá, vou ler aqui para vocês, o 24. Depois disso, Daniel foi ter com Arioque, o qual o rei tinha constituído para matar os sábios da Babilônia. Entrou e disse-lhe assim: Não mate os sábios da Babilônia, introduza-me na presença do rei e darei ao rei a interpretação. 25. Então Arioque levou imediatamente Daniel à presença do rei e disse-lhe assim: Achei um homem dentre os deportados de Judá, o qual declarará ao rei a interpretação. Gente, olha que demais, né? O quanto Daniel havia revelado a Arioque, se é que alguma coisa, porque ele não tinha dito aqui. E Arioque já foi lá, já falou. Aí o 26. Respondeu o rei e disse a Daniel, ao qual chamavam Betazar: Tu podes me fazer saber o sonho que vi, a sua interpretação? Gente, ele era um recém-formado, né? Daniel respondeu diante do rei e disse: O mistério que o rei exige, nem sábios,
nem astrólogos, nem magos, nem adivinhos podem descobrir o rei. Gente, aqui, né, essa nota, ela representa, né, uma repreensão ao rei, entendeu? Por quê? Que está implicando aqui, que estava buscando nesses sábios e nesses deuses, né? E ele aqui fez uma pergunta, sem dúvida, instigando pelo Espírito Santo sobre o rei, né? Que ele faz né? Aqui no 26, tu podes me fazer saber o sonho que vi e a sua interpretação? Sim, né? E Daniel respondeu e falou mesmo, o mistério que o rei exige no 27, nem sábios, nem astrólogos. Então ele afirma isso. E aí 28, mas há um Deus nos céus, o qual revela os mistérios, e ele tem feito saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser no fim dos dias. Eis que o teu sonho e as visões que tivesses na tua cama são estes. Gente, olha que interessante. O que há de ser no fim dos dias é de fato muito revelador. Aqueles que afirmam que as profecias de Daniel não se referem aos últimos dias, mas que se cumpriram na época de Cristo, obviamente não leram esse versículo, não é verdade? Ai, que demais. 29. Estando tu, ó rei, na tua cama, vieram-lhe pensamentos para saber acerca do que há de ser depois disso. E aquele que revela os mistérios te mostrou o que há de ser. Então, o objetivo aqui dessa declaração de Daniel é permitir que o rei saiba que esse sonho e a sua interpretação são de tremenda importância. Daí a razão pelo qual o rei estava tão preocupado em saber seu significado. 30. E me foi revelado a mim este segredo, não porque em mim haja mais sabedoria que em todos os viventes, mas que se desse conhecer ao rei a interpretação, e para que entendesses os pensamentos do teu coração. Daniel, nesse momento, atribui toda a glória ao Senhor, gente. E além disso, em tudo isso, o Senhor teve compaixão daqueles servos pagões, né? Assim é Deus de misericórdia. É. E olha que interessante que está aqui no versículo, né? E para que entendesse os pensamentos do teu coração. Aqui, novamente, há um apelo para o Espírito Santo, né? A essa ao Nabucodonosor, a todo esse reinado pagão que estava já havendo, né? E que muito possivelmente, no devido tempo, resultou em salvação, na sua salvação. Amém? Vamos lá, no 31. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua. Essa estátua, que era muito grande, cujo esplendor era excelente, estava de pé diante de ti, e o seu aspecto era terrível. Ambas palavras, gente, excelente e terrível, caracterizam o quê? A história dos poderes do gentil nos dias de Nabucodonosor. Olha que interessante. E que continua até a vinda de Cristo com os seus santos. Oh, glória! Coisas excelentes e terríveis muitas vezes existem lado a lado. Quando Cristo estabelecer o seu reino milenar, somente o que é excelente existirá. A grande estátua representaria todos os impérios mundiais do futuro, pelo menos como eles se relacionavam com Israel. 32. A cabeça dessa estátua era de ouro fino, o seu peito e os seus braços de prata, o seu ventre e as suas coxas de cobre, as suas pernas de ferro, os seus pés e sua parte de ferro em parte de barro. O Espírito Santo aqui começa a descrever os reinos sucessivos por uma representação de metais preciosos e de ferro e de barro, certo? 34. Estavas vendo isso quando uma pedra foi cortada, não com auxílio de mãos, a qual feriu a estátua nos seus pés de ferro e de barro, e o esmiuçou. Então, o que é essa pedra aqui, né, gente? A pedra é o Senhor Jesus Cristo. Essa pedra foi cortada. O que é? É o Senhor Jesus Cristo que simboliza a sua segunda vinda. Não como auxílio de mãos, é uma expressão que ressalta a ausência de toda instrumentalidade humana e apenas o ato de Deus. Isso destrói a crença popular de que o cristianismo dominará o mundo, com o evangelho gradualmente conquistando toda a humanidade. Na verdade, gente, o cristianismo finalmente cobrirá toda a terra, mas somente depois da segunda vinda, como esse versículo revela.
É importante, né, gente? E vocês estão vendo que eu tô lendo direto. Essa aqui, ó, é a Bíblia que eu... Opa, assim. Que eu tô lendo, porque é complexo, não é fácil, né? Vamos lá, então. 35. Então foi também esmiuçado o ferro, o barro, o cobre, a prata, o ouro, que se tornaram como propaganda das eiras do estio, e o vento os levou, e não mais se achou lugar algum para eles, mas a pedra que feriu a estátua se tornou num grande monte e encheu toda a terra. Gente, isso descreve assim, totalmente, né, a segunda vinda de Jesus, né, e a destruição de todos os poderes dos gentios, o que significa que nunca mais o poder gentil vai dominar, porque essa época estará para sempre findada, então vai acabar, né? Aguardamos ansiosamente pela segunda vinda, né? Pela vinda de Jesus. Então, Cristo estabelecerá o reino dele de justiça, com Israel sendo a nação predominantemente no mundo, e assim ficará para sempre. Portanto, as promessas feitas pelos patriarcas e os profetas antigamente serão cumpridas em sua totalidade. Isso, né? Esse sonho tá nos trazendo essas revelações. 36. Este é o sonho também, a interpretação dele diremos a presença do rei. Tu, ó rei, és rei dos reis, porque o Deus do céu te deu o reino, o poder, a força e a majestade. Então, isso confirma a declaração de Daniel lá no versículo 21, que é o quê? Remove reis e estabelece reis. 38. De maneira que em qualquer lugar que habitem os filhos dos homens, os animais do campo, as aves do céu, ele os entregou todos em sua mão e tem feito dominar sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. A cabeça de ouro representava o quê? O Império Babilônico, que foi mais grandioso de todos, pelo menos quanto ao seu esplendor e glória naquela época, né? 39. E depois de ti levantar-se-á outro reino inferior ao teu, um terceiro reino de metal, que dominará sobre a terra. Então, provavelmente o primeiro reino depois da Babilônia é o Império Medo-Persa, que substituirá o Império Babilônico e que viria poucos anos depois, que isso aqui é tudo história, tá, gente? Seria inferior somente em grandeza e glória, não em força. O terceiro reino aqui é mencionado, que é o quê? O Império Grego, que revelará a ascensão de Alexandre o Grande, né? Aconteceria aproximadamente apenas 200 anos depois dessa época. Então, aqui é o fator histórico. 40. E o quarto reino será forte como ferro, pois como ferro esmiuçará e quebra tudo, como ferro que quebra todas as coisas, ele esmiuçará e quebrantará. Esse quarto reino, o Império Romano, que está representado pelas pernas de ferro, seria o mais forte de todos. 41. Ai, gente, é muito assim, né? A gente para ver os jornais de hoje em dia, a gente vê muita coisa acontecendo. 41. E quanto ao que viste dos pés e dos dedos, que eram em parte de barro, o oleiro em parte de ferro, esse reino será um reino dividido. Contudo, haverá nele um pouco da firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com barro. Então, tudo que a gente começa a ver aqui, pessoal, representa impérios que vieram e se foram, vai e volta, certo? No entanto, os pés e os dedos da estátua de ferro representam o quê? Ainda mais o que está por vir. 42. Estamos terminando. E por serem os dedos dos pés em parte de ferro e parte de barro, assim será a parte do forte e parte frágil. Aqui representa o quê? A confederação das 10 nações com os dedos dos pés, simbolizando essa confederação a qual grandemente se oporá a Israel num futuro muito próximo, né? Enfim, fica aqui a reflexão para cada um, né? Pensar e ler jornal. 43. Assim como viste o ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão com a semente humana, mas não se ligarão um com o outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Então, essa confederação, gente, não deixará êxito nenhum, por causa do barro de lado, que expressa que alguns dos reinos são fracos, como já disse, isso acontecerá. É o que está por vir. 44.
Porém, nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído, nem será esse reino passado a outro povo. Esmiuçará, consumará esses reinos, mas ele permanecerá para sempre. Gente, o que reino é esse? É a vinda do Senhor, é o reino dos céus, é o reino milenar que ele vai estabelecer aqui na terra. Amém? 45. Da maneira como viste que do monte foi cortada uma pedra, com o auxílio de mãos ao qual esmiuçou o ferro, o cobre, o barro, a prata, o ouro, o grande Deus mostrou ao rei o que ia acontecer depois disso. O sonho é verdadeiro, é fiel à sua interpretação. Então aqui a gente vê que tudo isso, né, no sonho dele, consequentemente, ele agora não tem desculpa para continuar em seu culto a ídolos e mortos, gente. Olha que interessante. Né? Pelo contrário, ele precisa agrandar, né, a olhar para o grande Deus, o qual mostrou o rei o que tem que acontecer depois disso. Então, olha que fantástico. E o que acontece depois disso, gente? Daniel é promovido. É isso que acontece depois disso, né? Que entra aqui no 46 ao 49. Então o rei Nabucodonosor caiu sobre o seu rosto e adorou a Daniel. E ordenou que lhe oferecessem uma abloção incenso suave. E o rei respondeu a Daniel e disse: certamente o vosso Deus é Deus dos deuses. Olha o que Nabucodonosor fala. O vosso Deus é Deus dos deuses e o Senhor dos reis, o revelador dos segredos, pois pudesse revelar este mistério. Então o rei fez engrandecer a Daniel e lhe deu muitos e grandes dádivas e o constituiu por governador de toda a província da Babilônia, como chefe dos governadores sobre todos os sábios da Babilônia. Daniel pediu então ao rei e este nomeou sobre os negócios da província da Babilônia Sadraque, Mesaque, Abidnego. Mas Daniel estava às portas do rei. Então, assim, o que significava que ele estava à porta do rei? Gente, que ele foi designado ao primeiro ministro, a posição mais poderosa do mundo naquela época, depois do próprio rei. Gente, a porta é o quê? É o que dava acesso ao rei. Então, pessoal, sem mais delongas, que eu já passei aqui do meu tempo, né? Porque a gente finalizou aqui o capítulo 2. Eu acho que dava até para ter dividido, né? Agora parando para pensar um pouco, mas vamos lá. O que a gente tira disso e que é importante que a gente pare e que nós pensemos junto? Primeiro, Deus é o que traz poder e sabedoria. Isso a gente precisa ter muito claro para nós. Deus é o Senhor do tempo, certo? Deus é o Senhor da história, certo? Porque Ele é o Senhor dos mistérios. Então, que a gente tenha isso em nossa mente, certo? Que toda essa revelação, eu não quero ser aqui, né? Aqui fica falando, ali, né, as coisas que estão acontecendo no jornal, tal. Gente, é Bíblia. É Bíblia, as coisas vão acontecer. Jesus vai voltar de novo para nos buscar e eu me emociono em pensar sobre isso. É por isso que eles falam que Daniel é o Apocalipse, né, do Antigo Testamento. Então, assim, que a gente possa, de fato, gente, lembrar, né, que toda a história está nas mãos do Senhor, né, e que a gente lembre, assim, principalmente que Deus vai triunfar. Cristo vai vir, vai estabelecer o reino dele aqui na terra. Você querendo ou não querendo, isso vai acontecer. Você crendo ou não crendo, tendo fé ou não tendo fé, isso vai acontecer, né? Então não precisamos ter medo quanto ao futuro da causa de Cristo. Ele determinou o fim. E qual é o fim? A vitória gloriosa dele, a vinda dele até nós. Amém? E aqui fica, né, também os nossos motivos de oração. Ok, pessoal? É bom a gente lembrar aqui dos nossos motivos de oração, que a gente possa ter um coração humilde ao ouvir a Deus, certo? Daniel foi prudente, ele ouviu a Deus, ele teve um tempo de oração. Então, que tudo que nós formos fazer, a gente possa ter um tempo de oração, um tempo para ver as decisões que vamos tomar, né? E eu oro para que o Senhor ele venha se revelar durante esse tempo da maratona e que as vidas conheçam sim a Jesus através das visitas, dos cultos, das aulas, das EBDs, ok? Então que a gente tenha esse motivo de oração no nosso coração no dia de hoje, tá certo? E Deus abençoe. Um ótimo dia para vocês.